E o nosso Brasil, né? Essa dimensão do nosso país é importante que a gente tenha consciência. Principalmente a questão da fronteira. São quase 16 mil quilômetros de fronteira, com 10 países diferentes. Fronteira que ora é selva, ora é montanha com selva, ora é Pantanal, ora é Pampa. Ou seja, é uma fronteira extremamente distinta. Partes são vivificadas, partes são enormes vazios demográficos. A gente pega essa questão da fronteira aí ali Acre, Amazonas, né, e Roraima, lá em cima, ali no norte do Pará, na região ali da Serra do Tumucumaque, lá na região de Tirióis, Amapá. Isso é vazio demográfico, vazio demográfico. E aí, eu quero aproveitar esse mapa para tocar numa questão que tem sido muito sensível nos últimos tempos, que é a questão da proteção da Amazônia. Então, é importante que seja destacado que tem que haver a diferença entre o que é o bioma amazônico, que é a floresta em si, e o que é a Amazônia legal. A Amazônia legal, ela abrange o norte de Mato Grosso, abrange o Tocantins, não é? Abrange ali o oeste do Maranhão, que são áreas de cerrado. Não é? Temos outros biomas, né? Temos o bioma da Caatinga, temos o do Pantanal, não é? Temos o da Mata Atlântica, temos o do Pampa. Então, são biomas, né, que têm os seus graus de preservação. E o que tem o maior grau é a Amazônia. A Amazônia, o bioma amazônico, ele responde por 47% do nosso território. Né? Ele tem, nosso território total tem 2,6 milhões de quilômetros quadrados protegidos. Sejam eles área de proteção ambiental, seja terra indígena. É área que tem que ser protegida e é responsabilidade do governo. Dentro ainda do bioma amazônico, aquilo que está fora dessas áreas, né, se eu tenho uma propriedade lá, eu só posso explorar 20% dela. Os outros 80% têm que ser preservados. Isso é o que está previsto na nossa legislação ambiental. É das legislações a mais avançada do mundo. Não existe outra legislação igual à nossa. Né? Então, o que tem que ficar claro? Né? Que nós temos que preservar e proteger a Amazônia. Temos um problema fundiário e que é a origem dessa questão dos desmatamentos, né, e da queimada, que é subsequente ao desmatamento. O problema fundiário nasceu de quê? Nasceu de que populações avançaram e ocuparam aqueles territórios. Posteriormente, terras indígenas foram criadas, né, em cima de terras que já haviam sido ocupadas por gente que se deslocou do sul, do nordeste, né, do centro do país, para se estabelecer naquelas áreas. E aí nasce o conflito fundiário, que é a essência de todo esse problema que nós temos vivendo. E aí entra uma judicialização excessiva em cima disso, né, onde o nosso Código Florestal, por exemplo, aprovado em 2012, estamos em 2019, né, e ainda está sendo contestado judicialmente. Porque um dos itens do Código Florestal, né, é o artigo 68, se eu não me engano, ele diz que aquilo que havia sido desmatado antes da aprovação dele não necessita ser reflorestado. Porque já tinha ocorrido. A lei não poderia retroagir. Né? Aí foi contestado judicialmente, ainda está na mão do STF, né, STJ, tudo para ser, né, decidido. Então, gera insegurança jurídica com as consequências que nós enfrentamos. Para solucionar essa questão, nós não temos dúvida, temos que acertar essa parte da legislação e, a partir daí, principalmente na região do sudeste e sul do Pará, onde acontece o grosso desse conflito, né, nós temos que avançar para estabelecer uma definitiva regularização fundiária. Ali chega a haver, dentro de uma mesma propriedade, 3 níveis de proprietários. Né? Um proprietário original, outro que comprou depois, um terceiro que foi grileiro. Né? Então, é uma questão que vai competir ao governo federal junto ao governo estadual resolver esse problema. E aí é aquele momento em que nós podemos chegar para as nações mais avançadas e que querem cooperar e dizer, olha,
uma atividade dessa natureza custa caro, custa US$1 bilhão para nós colocarmos esse pessoal em campo e refazermos esse ordenamento. Aí, os senhores querem cooperar, querem financiar, será bem-vindo. Mas dentro daquilo que nós julgamos que é a forma correta de preservar e proteger a Amazônia. O Brasil, vem vivendo uma crise, uma crise política, que é uma crise política e policial. Hoje, mais uma vez, nós temos uma operação da Polícia Federal atingindo, inclusive, pessoas ligadas ao nosso governo. Por quê? Ao longo dos últimos anos, a parcela da classe política se envolveu de tal forma em casos de corrupção que leva a um descrédito por parte do conjunto da população da atividade política. A atividade política virou praticamente uma atividade amaldiçoada, onde nós olhamos para os nossos representantes e não temos o quê? A mínima confiança neles. Isso também é fruto de um sistema partidário que não nos representa. Um sistema partidário extremamente fragmentado, onde os partidos políticos deixaram de representar realmente o que a população pensa. Então, mais do que nunca, é necessário que a classe política faça essa reforma, reorganize o sistema partidário, de modo que a representatividade e a confiança retornem ao conjunto da população. Nos preocupa também a grande quantidade de excluídos, e esses excluídos estão muito ligados a essa mudança do modelo político-econômico que está ocorrendo. As nossas periferias das grandes cidades, tem gente onde o Estado não chega, o Estado tem que chegar nessas pessoas, porque senão eles ficam à mercê das grandes quadrilhas do crime organizado. E a nossa infraestrutura logística, que é uma carga que atinge de forma exponencial a nossa capacidade de produção. Nossas estradas são deterioradas, ferrovias foram abandonadas, portos, aeroportos ainda com conceitos atrasados, pouco uso da navegação de cabotagem, apesar daquele litoral de 7.500 quilômetros. Então, a infraestrutura é um dos aspectos onde o nosso governo está se empenhando demais para poder atrair os investimentos que possam alavancar e corrigir parte dos desvios que ocorrem. E existe uma crise de valores na sociedade. A crise de valores, ela vem de quê? Vem dessa situação que o mundo está enfrentando, essa insegurança, a inquietação, lembra que eu falei do medo, da ansiedade, da raiva, e, óbvio, do acesso indiscriminado que hoje todos nós temos às informações e ao uso da rede social. O uso da rede social deu voz a todo mundo. E também ali há pessoas que extravasam o quê? Extravavam todas as suas frustrações. E aí o que ocorre? O camarada posta algo, imediatamente aquilo é replicado pelo grupo dele, aquele grupo tem conexões com outros grupos, e aquilo vai tomando um ar de verdade e sendo uma própria bola de neve isso. Eu lhes digo isso com toda calma, com toda franqueza, porque a minha turma de formação da Academia Militar de 1975, meus companheiros, obviamente, estão todos na reserva. E temos lá o nosso grupo. Tem horas que eu vejo coisas que os meus amigos, que são gente esclarecida, vamos colocar assim, postam ali, que eu sou obrigado a chegar a intervir. Peraí, minha gente, vamos analisar esse troço aí, pô. Isso é uma fantasia que vocês estão prosperando que isso ocorra. E eu tenho certeza que cada uma das senhoras e dos senhores já viu isso nos grupos do qual participo. A coisa chega a ser até gebeliana. Aquela da mentira falada várias vezes, ela toma um ar de verdade. Quase que o ET de Varginha, extraterrestre, tudo está valendo. E é o que nós vemos nesse mundo da rede social. E temos a crise econômica, A crise econômica, que eu chamo da tempestade. Essa tempestade, ela vem pela Constituição de 88, inicialmente, que inicia
com essa vinculação de receitas orçamentárias, não é? Óbvio que tudo sempre nas melhores ideias, nas melhores intenções, não é? Sem, não é, entender e compreender qual é o futuro orçamentário do país, né? E as grandes corporações, os grandes, digamos assim, as igrejinhas que existem, todas elas estavam representadas na Constituinte, né? Em vez de nós termos uma Constituinte exclusiva, não, os deputados que foram eleitos foram os constituintes, né? Então, todos os interesses estavam representados e todo mundo quis colocar seus interesses ali, né? Vivemos a hiperinflação, que era a forma que o governo tinha de tocar a sua vida orçamentária, não é? Era girando a maquininha e produzindo dinheiro e se endividando em moeda local. O Plano Real, uma solução monetária, ele quebra essa espiral inflacionária, e aí, ao longo dos últimos 24 anos, nós temos vivido um período, né, onde temos uma moeda confiável e onde, não é, esquecemos traumas que vivemos naquele período da hiperinflação. Bom, durante o governo ali do presidente Fernando Henrique, se buscou um ajuste fiscal responsável, privatizações, não é, concessões, não é, e, obviamente, uma matriz econômica, não é, que desse estabilidade, uma matriz econômica baseada, não é, numa taxa de juros, não é, num câmbio flutuante e meta de inflação. Bom, entra o presidente Lula em seu primeiro mandato, com o Palocci de ministro da Fazenda, ele ainda mantém, não é, essa matriz. Mas o mensalão já tinha ocorrido naquele período. A gente não pode esquecer o que foi o mensalão. Foi a compra pura e simples, como diria um companheiro meu da República Dominicana, a bilhete límpio, não é, do Congresso Nacional para que aquele grupo permanecesse no poder. Aquele sangramento que foi a crise do mensalão, Lula é reeleito e, a partir daí, muda o pacote. Não, agora nós vamos impor aquilo que é a nossa teoria econômica, e a teoria econômica é o gasto é vida. Ou seja, o governo pode se endividar a rodo, não é, e gastar dinheiro, não é, porque isso vai fazer girar a roda da economia. Isso ele é dicotômico, né? Ele é dicotômico porque, no caso específico aí da França, não é, o presidente Macron ele enfrenta uma forte oposição do lobby da agricultura francesa em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, exatamente o que eu comentei aqui com as senhoras e senhores, né? A nossa agricultura é poderosíssima, não é? Hoje, né, a nossa produção, nós conseguimos ter 3 safras por ano com uma tecnologia de agricultura tropical que nós temos, né? Nós não utilizamos, não é, nós fazemos o plantio direto, é algo que só nós descobrimos como fazer, não é? Então, essa nossa força, não é, ela, óbvio, que leva os países a buscarem uma proteção. O protecionismo, não é, fruto dessa globalização, dessa questão tecnológica, da economia do conhecimento, e a nossa agricultura é da economia do conhecimento, ele ressurgiu em todos os países. Então, uma forma de nos atacar é a questão da Amazônia, não é, que tem coisas ali que estão, digamos assim, existe total, né, verdade no que está sendo dito, né? Houve o aumento do desmatamento, então compete a nós impedir que isso ocorra, mas, ao mesmo tempo, existem aquelas inverdades, tipo a Amazônia é o pulmão do mundo, que nós sabemos que não é, né? O pulmão do mundo são os oceanos. Vice-presidente, o senhor, já que falou aqui do Sul, e eu queria fazer uma pergunta ali de uma situação que temos lá perto, que é justamente a Argentina. A vitória dos peronistas nas eleições prévias são um fenômeno isolado ou o senhor enxerga algum risco generalizado de a esquerda voltar ao comando dos países latino-americanos? Olha, o que ocorre na Argentina, né, é que o presidente Macri prometeu e não entregou, né? Isso é uma realidade. Quem promete e não entrega, ele não consegue se reeleger ou não consegue eleger alguém que tivesse ligado a ele. Ele foi gradualista, né, na aplicação das medidas que ele tinha que aplicar, ou seja, ele não sustentou a posição nos 10 segundos iniciais da queda livre, né? E, a partir daí, ele perdeu a mão, perdeu o controle, uma economia dolarizada como é a economia da Argentina, né, com também
problemas internos nessa questão de salário, estagnação, né? É uma situação difícil ali da Argentina. Uma inflação altíssima, mais de 50% de inflação, uma desvalorização enorme da moeda argentina, né? Leva a uma insatisfação. Existe, né, vamos colocar assim, uma força dentro da Argentina que são os sindicatos ligados ao peronismo, é algo que não morre, né? O peronismo, né, ele não morre, mas ele tem suas vertentes, né? E se considera que o candidato Fernandes seria de uma vertente mais light do peronismo. A grande incógnita é qual será o papel da vice-presidente nisso aí, né? Eu que teria que falar com ela, né? Nós somos vice. Tocando agora numa questão que está muito presente, eu acho que e cada um de nós aqui fica se perguntando qual será o futuro da Operação Lava Jato nesse momento. Olha, a Operação Lava Jato, ela teve um papel fundamental em desnudar, né, e colocar, né, de maneira clara aquela crise político-policial que eu mencionei quando iniciei a abordar a situação interna do nosso país, né? De uma forma metódica e organizada. Vamos lembrar que antes da Lava Jato tivemos 2 operações enormes e que foram, né, anuladas por erro na produção de prova, erro de processo, né? E a Lava Jato ela conseguiu conduzir esse processo de uma forma organizada. O que eu vejo, de uma forma geral, é o seguinte, né, pelo lado dos políticos envolvidos, estão sendo punidos, né, dentro das formas da lei, com todas as instâncias de defesa, né, inclusive, né, o fato lamentável que eu considero de termos um ex-presidente da República preso por corrupção, para mim isso é lamentável, né, mas é emblemático ao mesmo tempo. E temos o lado das empresas, né, que executivos que estiveram envolvidos foram punidos, condenados. Agora, eu tenho também aquela visão de que a empresa, uma vez tendo pago o que deve, ela tem que retornar, né, ao mercado. Principalmente a nossa questão das nossas empresas ligadas à infraestrutura. Nós temos uma engenharia de renome, nós temos uma capacidade, então a empresa pagou, né, fez seu acordo de leniência, ok, então retorna para o jogo, né? E muitas vezes fica aquele negócio, não pode, não, retorna para o jogo e dentro das regras, fiscalizada, está aí TCU, está aí tudo que tem para fiscalizar. Então, eu acho que a Lava Jato ela prossegue, mas a intensidade dela vai começar a diminuir à medida que, né, não tem mais nada a ser desnudado. Somente para a gente deixar claro, então o senhor é a favor dos acordos de leniência? Sou a favor do acordo de leniência. É a forma que, uma das formas encontradas, tá bom, eu desviei X milhões, está aqui, estou devolvendo, quem fez o ato está preso, está condenado, mas a empresa tem outros executivos que não estavam envolvidos. Tá? Para finalizar, vice-presidente, como é que o senhor acha que será o ano 2020 para o Brasil, do ponto de vista político e econômico? Olha, a questão política, né, a nossa questão é um ano eleitoral, né, é um ano que se decide aí as eleições municipais, que as senhoras e os senhores sabem, que é a base para as eleições que irão ocorrer em 2022. Então, óbvio que vai haver uma disputa, né, de posicionamento, né, não só, né, pelos partidos que necessitam se fortalecer, como também aqueles prováveis candidatos, né, sejam a presidente, seja a governador, para 2022. Então, isso vai afetar, né, a situação política em 2020. Economicamente, né, a nossa visão é que os anos de 2019 e 2020 são os anos da arrumação da casa, né? É os anos que nós temos que, né, trazer a situação fiscal para algo efetivamente sob nosso controle, as medidas, né, que vão aumentar a nossa produtividade serem aprovadas, aquelas que necessitam de aprovação, e as outras serem realmente incrementadas, de modo que a nossa aeronave, né, comece a embicar e subir, para que em 2021 e 2022 a gente atinja um voo de cruzeiro, né, e chegando ao final do nosso mandato, em condições de passar o governo ou de prosseguir, caso o presidente deseje e seja eleito, né, para um novo mandato.